Certeza? Não quer? Cabe aí. Vem aqui só pra você se ver, ó. Você vai se sentir Fica confortável. desfigurante, cara. Só pra melhorar a qualidade, cara. Não, é só pra bonito, né? dar equilíbrio, cara. Tem que ter 3 pra dar equilíbrio, porque ele é muito maior do que eu. Fica só eu e ele, começando uma daqueles Começa a olhos de ficar meio sogra. penso, né? Sabe aqueles Olho de olhocinhos, sogra. né? Fica um negócio que não dá certo. Teve tipo 100 palestras, sei lá, 160 palestras no primeiro dia. Eu não assisti todas as palestras. Eu sei que o Thiago fez uma palestra super legal, mas eu não vi. Desculpa, pode jogar na minha cara que eu não vi. Mas é falta de consideração pra caramba. Mas eu queria que você contasse pro pessoal aí como é que foi, o que era, o que você falou. E principalmente que a sua palestra é a respeito de uma coisa muito legal. Então conta aí o que é. Eu vim contar um pouquinho sobre a nossa experiência em fazer um aplicativo para um índio, cara. A gente recentemente encarou uma empreitada nova, a gente está começando a Meiuca, que é a nossa empresa, né? Tem um nome muito louco, né? A Meiuca é um jeito diferente de falar intersecção, né, cara? Muito legal. E a gente está se enquadrando como uma parceira de design digital com princípios. Então, entre os nossos princípios está sempre o impacto que o projeto causa, né? Então a gente não pega qualquer projeto, a gente reflete muito sobre o impacto que aquele projeto vai ter e ele precisa ser positivo. E para resgatar a nossa crença no design como uma ferramenta, como um vetor de transformação, a gente decidiu começar tudo com o Pro Bono. E aí nessa a gente selecionou alguns critérios para escolher qual... Tipo, mapear o impacto que ele tem para ver qual que é a maneira. Para ver qual Pro Bono seria o ideal. E aí, obviamente, o impacto era uma questão, era um pilar importantíssimo. A gente levou muito em consideração o aprendizado, então a gente queria fazer um Pro Bono que a gente aprendesse quanto pessoa física e quanto empresa e que, obviamente, também desse visibilidade pra gente. E aí, levando tudo isso em consideração, a gente chegou no SOMAI, que é um projeto do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que teve financiamento do Google. E eles criaram um aplicativo para os índios lidarem melhor com as mudanças climáticas. A natureza está mudando e a relação do índio com a natureza está mudando. Antes eles olhavam para o céu e conseguiam saber quando ia chover. Agora é completamente imprevisível. E isso todo o clima é mais doido agora, né? As mudanças são mais rápidas. Exatamente. Isso tem vários impactos, né, cara? Desde, sei lá, os rituais religiosos, porque está rolando o êxito de algumas espécies. A chuva é muito importante para eles saberem quando pegar lenha e tudo mais. Enfim, tinha várias questões, cara, que eles fizeram com todo o carinho e dedicação do mundo, mas fizeram quase que pesquisadores para pesquisadores, né? O produto disso, depois de um ano de trabalho, ficou muito difícil. E tinha questões muito básicas pra gente que ainda não estavam sendo respondidas, né? E aí vocês foram pra lá, você foi pra lá pra ver como é que é. Eu fiquei 5 dias numa aldeia no Xingu, na aldeia Terrurum, que é da etnia Kalapala. Fiquei 5 dias vivendo que nem um índio, né, cara? Comendo que nem um índio, dormindo que nem um índio. Aí vem uma pergunta assim, tipo, e quando você tá lá, então os caras têm internet, tem aplicativo, tem celular, tem tudo, porque a gente não sabe. A gente desconhece completamente a cultura indígena, completamente, cara. A gente é completamente ignorante nesse quesito. O que chega pra gente completamente distorcido. Porque assim, o que vai pra televisão é basicamente o que a gente consome. É uma partezinha, né, da coisa. E quase sempre é o lado negativo das coisas. Não é batata, não é... Mas não da cultura. E o grande lance assim, é que são coisas do tipo, a gente tem mais de 300 etnias no Brasil. Que a gente nem sabe que existe. A gente não sabe que existe. Esses caras têm mais de 280 línguas diferentes. E também tem a questão dos tipos de índio, né, cara? Que a gente bota índio como um bolo só. Mas na verdade a galera separa em 3 grandes grupos, né? Os índios urbanos, são os índios que vivem na cidade. Os índios isolados, que são índios que ninguém sabe onde eles estão e a localização é ultra mega protegida pela FUNAI. E alguns são inclusive nômades. E no meio do caminho tem o que eles chamam de índios rurais, né? Que são índios que têm alguma camada... Que não são nômades... que eles vivem na aldeia e eles já têm alguma camada ali de coisas da nossa sociedade para adicionar um pouco de conforto ao dia a dia deles. E não é isso que vai fazer com que eles deixem de ser um índio, né? Um índio é muito mais do que ter um celular ou ter uma caixa d'água. O índio é toda a cultura, é toda... Eles são muito apegados à cultura deles mesmo, né? Demais. Todos os rituais que vocês falaram, rituais religiosos. Um pré-julgamento, né, que a gente percebeu. No caso, assim, fala, se ele tinha um celular, então não é índio. Se tinha uma caixa d'água, então não é índio. Não é índio. O que é ser índio, né? Exatamente. E a gente foi pra lá pra entender até
problema que o índio vive, né? Que não é só as mudanças climáticas que é um problema do índio atual, tem outros problemas, né? Eles hoje são uma cultura de resistência, né? Então manter a cultura indígena é muito difícil. Por exemplo, na aldeia que eu fui, o pajé, ele é muito velho e ele tá com câncer, ou seja, se esse cara morre amanhã, morre uma biblioteca de cultura. Então, o principal uso que eles fazem do celular é para registrar a cultura deles. Pô, que bonito, né? E depois eles pegam isso e ficam passando para os mais jovens como uma forma de passar isso adiante. Nossa, coisa louca, né? Muito louco. Então, uma coisa que o cara usava outros métodos, assim, sei lá, 40 anos, ou 100 anos, ou 300 anos atrás, porque é um negócio que é muito mais longo do que a nossa história, assim. Eles fazem usos muito particulares. Por exemplo, eles falam no WhatsApp a língua deles. Eles usam o WhatsApp. Na aldeia que eu fui, tinham 2 celulares. Então, seria genial, né? Mas eles usam o WhatsApp para se comunicar com os índios que estão na cidade. E eles mandam um áudio na língua deles, cara. Que coisa louca. E um deles, por exemplo, chegava a vender artesanato no WhatsApp, né? Porque ele mandava as fotos do artesanato que ele criava. As sobrinhas dele davam um jeito de divulgar aquilo, depois ele dava um jeito de despachar pra cidade, que ficava mais ou menos 100 km da aldeia. Nossa. Então é muito maluco. Mas tipo, e tem assim, torre de celular lá, então essas coisas funcionam. Tipo, lá depende, ou o cara tem que ir num lugar pra procurar. Lá eles Tô têm pensando porque eu sei que eles têm muito ritual de busca de água, ritual de busca de remédio. Essa aldeia que eu fui, né, eles ficam à margem do rio Xingu, eles ficam no alto do Xingu. E a estrutura que eles têm é basicamente, tem uma caixa d'água, tem um ponto de água, tem uma placa solar, né, que é uma bomba que leva para lá, eles têm um gerador de diesel, né, o que é muito caro para eles, é muito inacessível o diesel. E eles, com muito esforço, juntando dinheiro dos artesanatos, mas compraram uma torre de internet não é que eles satélite. Não é que eles ganharam, eles compraram. Eles Não, a pagaram gente quer 4 pau, colocaram. Então, assim, é uma conexão muito rudimentar, atinge um raio muito pequeno, mas eles conseguem de alguma forma se conectar com uma cidade. É bem maluco, é tudo muito particular. Isso muda muito a vida deles, o fato de que eles convivem com tudo lá fora, assim, né? Sim. É porque, por exemplo, cara, quem levou a gente foi a Samantha. A Samantha e a irmã dela são meninas, as duas são meninas que fazem a intersecção, né? A comunicação entre branco e índio. E elas são meninas muito relevantes no cenário, né? Não é porque elas saíram da aldeia que elas deixaram de ter orgulho de ser indígena. A irmã da Samantha, por exemplo, ganhou uma bolsa para estudar em Harvard, só pra você ter noção da magnitude da coisa. E, por exemplo, a Samantha vivia na cidade para conseguir, só um parênteses, pouco tempo atrás, o Temer, com a pressão da bancada ruralista, quase aprovou o final da renca, por exemplo. Então, eram os indígenas que estavam lá, né, são indígenas como a Samantha, que saíram da aldeia e estão lá brigando pelos direitos dos índios. E agora, por exemplo, com a torre de internet lá, ela já está cogitando voltar para a aldeia, porque ela consegue fazer esse trabalho de lá. Ah, entendi, que legal. Entendeu? Então, isso é tudo muito mágico, cara. E outra, o acesso à educação é muito importante, né? Eles tinham também uma TV, né, que é a TV que ficava na Oca do Cacique. E quando eu cheguei lá, eles usam muito para ver esses vídeos, né, inclusive documentários em preto e branco, de gerações passadas, para entender ali um pouco mais a cultura. E eles não falam português, né? O Cacique falava poucas palavras, a Samantha falava. O resto entendia palavras-chave. Eles entendem mais do que falam e eles não conseguem ler nem escrever em português. Isso até uma coisa que a gente levou para o aplicativo, que a gente fazia tudo com áudio. Então todos os feedbacks eram em áudio, era tudo em áudio. O áudio da língua deles, e que você presetava antes. Ou não, o áudio em português. Ah, o áudio em eles português. entendem muito bem em português, né? O português falado. Bem falado, né? Exatamente. E aí uma hora eu presenciei uma coisa super bacana, que eu vi que dentre os vídeos que eu tinha no pendrivezinho do Cacique tinha um filme, tinha a Era do Gelo. E as crianças viam aquilo em looping. Eu falei, pô, mas é tão caro o diesel, né? Por que você bota filme para as crianças? Ele falou, Thiago, essa é a forma mais eficiente deles aprenderem português. E o Xingu pode deixar de existir amanhã. Imagina essa menina chegando na cidade sem falar português. Então, que coisa... A gente não sabe, né? Assim, por isso que é importante, assim, e pra vocês, assim, tipo, você foi também? Não, você não foi? Só eu fui. Ele ficou no ar-condicionado, eu fui lá no perrengue. Mas o que isso mudou em você? Cara, o que acho que a ficha caiu assim pra mim, e aí o grande aprendizado que isso me trouxe foi que a empatia é a grande arma de um designer, né, cara? Eu acho que até em algumas outras partes eu vi muito a palavra empatia durante todo o evento, e eu acho que essa foi a maior lição. Durante a palestra eu falei muito disso, né? Algumas pessoas que passaram pela minha vida me mudaram a minha trajetória. Lá eu conheci a Jama, que era a filha mais velha do Cacique, tem uns 8 ou 9 anos. Assim.
E a gente tem uma conexão muito grande, cara, e a gente não trocava nenhuma palavra em português. E no final, cara, disso tudo, eu saí de lá entendendo que o futuro da Jama é muito a minha responsabilidade. E devia ser a responsabilidade de todo brasileiro. Só que a gente tem uma barreira de empatia gigantesca, né? A gente tá um pouco se lixando pro índio, né, cara? Sim, sim. É porque a gente tem esse setup nosso, da nossa cabeça, de falar assim, a gente só sabe o que é o nosso próprio grupo, a gente só sabe o que é cara. uma área muito perto da gente, a gente não tem a menor ideia do que é o cara que, tipo, sei lá, se tem ou não tem borrachudo na casa do cara lá, a gente não tem a menor ideia. Exatamente. Então, um dos pilares que a gente acrescentou ao projeto, né, e a gente está lutando para tirar isso do papel, é justamente ajudar a criar essa barreira de empatia entre índio e branco. Muito legal. Né? Então a ideia é que os índios possam mostrar o Brasil no ponto de vista de um índio. Como esses caras enxergam, né? Como que a gente pode conhecer a cultura. E em contrapartida, a gente pedir com que os brancos ajudem a financiar e manter esse projeto de pé, né? Para que ele não morra. E aí quando a gente tem algum jeito de quem, sei lá, está assistindo isso ajudar isso? Não, o projeto ainda está bem embrionário, mas quem quiser ajudar de alguma forma, e qualquer ajuda é bem-vinda, né? A gente está precisando de recursos humanos também para tirar o projeto do papel. Pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Depois eu deixo aí a nota aí. Link da Meiuca. E bora tentar se ajudar. Algumas pessoas que assistiram a palestra já vieram falar comigo para tentar ajudar. A palestra tem, depois você consegue um link para passar para o Não foi gravado, infelizmente. Mas eu tem posso, slide, tá? Eu posso. Eu pretendo pegar o slide e gravar de alguma forma. Beleza, show. Pelo menos ter o áudio. O que você precisar galera, de ajuda, alguma com coisa certeza. também. A gente está consolidando o projeto. Nossa. É um projeto Aquelas muito coisas que faz a doido, gente